Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e esse é o primeiro episódio de uma série sobre transição de carreira para produto. Antes de ir para a pauta, alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, acesse mulheresdeproduto.com e siga a gente nas redes sociais. Somos o Mulheres de Produto no Instagram e no LinkedIn. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio com a sua rede e espalhe a palavra do Mulheres de Produto. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favoritos, tá? E se você quiser conversar, entrar em contato, deixar alguma sugestão, fale com a gente pelo e-mail podcastmdp@gmail.com. Agora sim, bora pra pauta. Esse é o primeiro episódio da série sobre transição de carreira para produto, então a gente vai começar do começo. Se você vê na área de produto uma oportunidade de carreira, mas não sabe por onde começar, esse episódio é para você. Eu não vou desbravar esse mundo sozinha. Comigo hoje estão duas mulheres que já fizeram essa transição e vou contar para a gente um pouco sobre essa etapa inicial, compartilhando suas experiências. Estão comigo aqui hoje a Cíntia Ribeiro, Product Manager, e a Júlia Souza, Product Manager na Enjoei. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês, sejam muito bem-vindas, e agora eu deixo para vocês darem um oi aí para quem está ouvindo a gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Cíntia. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou Product Manager há 5 meses, então vivi aí essa transição há pouco tempo. Eu também passei por uma transição há alguns anos atrás e a ideia hoje é a gente falar bastante dessa etapa inicial, né, de como decidir mudar e tudo mais. Então, eu quero começar perguntando para vocês como vocês descobriram a área de produtos como uma possibilidade de migração de carreira. Então, como que veio à cabeça de vocês assim, de repente eu posso migrar para essa área de produtos aí? A minha transição, acho que ela foi um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas relata, porque não teve assim, um único momento em que eu descobri que existe produto e quero ir para essa carreira. Como eu venho da tecnologia, eu já fui desenvolvedora, trabalhei com agilidade, foi durante esse período, nos últimos 6, 7 anos, eu convivi um pouco com pessoas que tinham uma mentalidade maior de produto. Eu trabalhei, já tinha trabalhado um pouco como PO em projetos, mas tinha trabalhado com pessoas que são product managers, que já conhecem mais dessa área. Então, foi um processo ao longo desse tempo, nos últimos 2 anos, que eu decidi focar um pouquinho mais nisso, que eu comecei a me interessar mais em produto mesmo, e que eu decidi realmente que beleza, eu quero ser Product Manager. Foi no final de 2019 que eu saí de um emprego e comecei a pesquisar. Assim, eu tinha trabalhado com várias coisas diferentes na área da tecnologia e comecei a pesquisar o que se encaixava mais com o que eu queria fazer, independente de títulos. Então, eu caí na gestão de produtos e tenho me dedicado a isso desde então e acredito que eu tenha feito a escolha certa. A minha jornada foi completamente, eu acho que completamente o oposto, né? Eu sempre trabalhei com marketing, sempre flertei muito mais com conteúdo e tal, o outro lado da moeda. Mas aí eu trabalhei em uma empresa que tinha uma área de produto que estava começando a ser estruturada, então eu peguei desde lá de ter, sei lá, 3 desenvolvedores e o CEO controlando o produto, até uma fase onde tentaram aplicar Scrum, entrou um Scrum Master, enfim, e aí nasceu essa necessidade de ter alguém ali fazendo a conexão entre as áreas. E em paralelo a isso, eu tinha um projeto junto com algumas amigas de inclusão de mulheres em tecnologia, e aí acabou que, conversando com uma amiga minha, Samantha, e ela era Product Manager e formada em Geografia, e aí eu achei aquilo muito bizarro, porque eu falei, como é que essa pessoa pode estar trabalhando com tecnologia? Qual que é o ponto, né, de intersecção?
E aí foi ela muito que abriu esse espaço aí na minha cabeça para tentar entender um pouco sobre o mercado e entender se aquilo fazia sentido para mim. E como eu já tinha passado por marketing, já tive algumas experiências com atendimento também, eu acabei enxergando ali a gestão de produto como uma chance de estar mais por dentro da solução do que nas partes que administram o problema depois que ele já existe. Então, foi aí que eu decidi, de fato, migrar, mudar a carreira completamente para entrar em produto. A minha experiência, eu estava já um pouco dentro de... Um pouco não, eu já estava dentro de tecnologia, na verdade, só que eu era QA. Então, eu não tenho a experiência, assim, de estar numa área 100% diferente, né, e tentar entrar numa nova, né, meio que já estava inserida ali. E, para mim, pelo menos, foi muito uma questão de como é que eu quero seguir na minha carreira de QA, né? Será que eu quero ir para um lado X ou Y? E entendendo que eu não queria estar mais nessa carreira, eu comecei a pensar mais em produto, né? E aí, claro, né, tive oportunidade e tudo mais. Mas, até emendando com isso, assim, nessa etapa, acho que a gente fica um pouco, beleza, né? Uma vez que a gente entende que existe essa possibilidade, né, de carreira em produto, mesmo que a gente esteja numa área diferente, né, que tem possibilidade de migrar, tem um start, né? Então, como é que foi para vocês, assim, do tipo, tá bom, decidi, eu realmente acho que é uma ótima oportunidade para a minha carreira, né? Uma vez decidido, qual foi o próximo passo de vocês, assim, para conseguir, de fato, entrar na área? Para mim, como eu não estava como eu não tinha background técnico, né? Eu, no começo, meu primeiro contato, minha primeira impressão é que, de fato, eu precisava entender código, que eu precisava entender desenvolvimento. Então, o meu primeiro ponto foi entender o quanto eu precisava aprender disso para ver se isso ia ser um não, assim, sei lá, um bloqueador para mim, né? E aí, depois que eu comecei a perceber que tinham vários jeitos de trabalhar e vários escopos diferentes, eu acabei começando a trocar ideia com muita gente que já estava na área para entender um pouco dos passos que eu precisava trilhar. Mas eu acho que o que mais me ajudou foi começar a consumir coisas do mundo de produto, e não só do mundo de produto, mas eu acho que de startups no geral, assim. Tem alguns livros que me marcaram muito, eu acho que desses, assim, logo que eu quis começar a ir para a área de produto, o Lean Startup foi o que mais abriu minha cabeça, assim, em termos de ter uma visão de tecnologia mais ampla e como um processo, assim, e eu acho que isso ajudou muito com os próximos passos também. E aí eu busquei, aí foi onde começou a maratona de aprender, de ver qual era o melhor curso, o que estava, se precisava de fato de um curso, o que estava ao meu alcance e tudo mais. E aí, disso, para eu conseguir de fato um emprego, eu acho que essa é a grande diferença quando você está em outra área. Demorou aí 1 ano, mais ou menos, entre quando eu comecei a pensar nisso e de fato conseguir fazer essa transição, principalmente porque eu acho que assim, o principal lugar que eu perdi tempo foi não considerando as experiências que eu tinha como úteis para me aplicar numa vaga. Então, eu demorei muito tempo para me aplicar numa vaga de fato de product manager ou de analista de produto, enfim. Eu demorei muito tempo para, de fato, me colocar nesse lugar, assim, porque eu achava que era um negócio que estava muito fora, e no fim das contas acabou que essa chave de fato, procurar um emprego e mudar de área ou procurar dentro da própria empresa, só aconteceu quando eu comecei a enxergar coisas que eu já tinha feito que poderiam me ajudar ali na carreira de produto. Foi aí, então, que eu consegui, de fato, fazer essa migração. Comigo, como eu já sabia de várias coisas que eu já tinha trabalhado, de várias habilidades que seriam necessárias que eu já tinha exercido antes. Então, meu primeiro passo foi tentar entender o que eu ainda não estava enxergando. Então, eu passei bastante tempo convivendo com pessoas de produto, mas sem saber o que era gestão de produto. Então, eu fui tentar entender o que é a gestão de produto e o que é que está dentro desse guarda-chuva que eu ainda não sei, o que eu ainda não tive a oportunidade de praticar. Então, passei alguns meses só estudando, me dedicando a esses tópicos que eu não era tão boa assim.
E depois, em março, foi logo quando começou a pandemia, eu tive a oportunidade de participar de um projeto voluntário, que ali eu era, tinha várias funções, e dentre elas eu era gerente de produto do site dessa rede voluntária. Então, foi um trabalho, assim, uma atividade muito dinâmica, porque dependia da pandemia e tudo acontecendo de forma muito rápida, e também com bastante autonomia por ser voluntário, mas que me deu uma boa base para tentar, para continuar tentando e para me posicionar melhor como Product Manager depois. Legal. E aí, nessa etapa, a gente acaba tendo uma avalanche de conteúdo de produto mesmo, né? Eu não sei se com vocês também foi dessa forma, mas eu lembro que eu realmente, um pouco do que a Júlia falou mesmo, ainda a gente não tinha muito conteúdo no Brasil, mas a área de produtos já estava se consolidando bem forte lá fora, então comecei a ver muito conteúdo de produto mesmo, de um jeito até meio exagerado, assim. Entrei em contato com muitas metodologias, num âmbito bem macro mesmo, o que era gerenciamento de produto e tal. E aí, pensando nisso, eu, pelo menos, né, até compartilhando a minha experiência mesmo, eu me senti em algum momento um pouco perdida, do tipo, nossa, eu estou olhando um monte de material, eu estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo, lendo artigo, etc. E eu senti no início um pouco de dificuldade de priorizar o que eu deveria estudar. E como é que foi isso para vocês? Assim, vocês passaram por alguma dificuldade nessa questão de priorização, né? Que é uma das coisas que a gente faz hoje no dia a dia, né? Como Product Manager, mas como é que vocês priorizaram o que estudar nessa etapa de migração? Olha, no começo eu também eu comecei a consumir muita coisa e aí eu basicamente não priorizei nada. E aí virou um grande caos, assim. E aí depois que eu percebi que eu tava consumindo coisa demais e que aquilo não era tão tangível assim, porque eu acho que produto é uma coisa que, principalmente no contexto dos Estados Unidos, né, porque é o que você mais estuda, que é o que tem mais material, é uma coisa que às vezes é até descolada da realidade, assim, de muitas empresas. Dependendo de onde você está, você vai fazer uma transição na própria empresa que você está, você olhar aquilo e tentar adaptar para a sua realidade, pode ser que seja meio... pode parecer que nunca vai acontecer, né? Então, eu comecei a olhar bastante para esse lado e comecei a fazer uma coisa parecida com o que a Cíntia citou. Eu comecei a ver o que de fato, para mim, era mais distante da minha realidade, o que de fato eu nunca tinha vivenciado, para aí então focar nessa parte. Mas eu acho que desde aí o que mais me ajudou foi ter contato com pessoas assim pessoas da área e pessoas, não só pessoas que trabalhavam como product managers, mas também pessoas que se relacionavam com product managers. Então, pessoas que tocavam ágil, tech leads, enfim, todas as pessoas que vão fazer parte de uma rotina para tentar entender o que elas esperavam desse par, sabe? Porque eu acho que isso me ajudou também a abrir os olhos de coisas que eu não estava vendo ou de coisas que não ficam tão claras só lendo um material, assim, isso me ajudou bastante a priorizar. Eu também passei pela fase de consumir muito conteúdo. Depois, acho que todo mundo deve ter passado por essa fase, né? Depois disso, quando eu percebi que estava ficando sobrecarregada com tantos conteúdos, não sabia muito para onde ir, eu comecei a conversar com pessoas que já tinham passado por isso, pessoas que já estão nessa área de produto há mais tempo. Aí, várias pessoas me indicaram o Inspired e o outro livro, que era o Cracking the PM Interview. Então, parei tudo, fui ler esses dois livros para entender melhor, assim, voltar, né, nos gaps que eu já tinha pesquisado, mas também para entender melhor onde cada uma dessas habilidades elas se encaixam no processo e em quais tipos de produto que elas se encaixam. Porque quando eu comecei a entender que gestão de produto ela varia bastante de acordo com o tipo de produto, de acordo com a empresa. Aí eu fiz um movimento oposto ao que a Júlia fez, que foi buscar aquelas áreas que estavam mais próximas da minha experiência. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em banco, então uma área natural, né, um tipo de empresa natural para eu procurar seriam fintechs, porque eu já conheço da área de negócio, então eu priorizei estudar aqueles temas que poderiam me agregar mais em áreas que eu já conheço, porque se eu começasse a trabalhar em uma dessas empresas,
eu já teria um conjunto de habilidades que iria me ajudar naquela área de negócio e teria a oportunidade de desenvolver as outras. Aí, no caso, por exemplo, no meu caso, eu acabei estudando um pouco de UX, que eu não era muito boa nisso e que é super necessário para todos. Estudei um pouco sobre modelos de crescimento e monetização, e depois estudei um pouquinho de marketing, que foram os três primeiros temas que eu priorizei, que iam agregar aqueles outros temas que eu já tinha mais conhecimento e que me deram mais confiança para procurar uma oportunidade como PM. Essa é uma estratégia bem interessante, né? Acho que liga com uma coisa que a Júlia já comentou aqui, né? De aproveitar a experiência que você já tem, mesmo que não seja diretamente relacionada a gerenciamento de produto, né? Então, experiências que a gente já teve com negócios, enfim, né? Outras coisas que a gente já passou na vida profissional que podem agregar muito, né, nessa transição de carreira para produto, né? E aí, consequentemente, na fase posterior aí, que é buscar uma oportunidade no mercado, né? Acho que é uma estratégia bem interessante mesmo. Eu acredito muito que independente da experiência, né, que a pessoa tem, ela é de alguma forma assim aproveitada na área de produto, né? Tanto para facilitar, de repente, realmente é muito mais fácil, talvez, no caso, né, que você comentou, Cíntia, para você buscar fintechs, porque você já tem um background do bancário, né, financeiro. Reaproveitar essa experiência, acho que é uma sacada muito boa, assim, para quem está pensando em migrar, porque realmente nada é perdido, né? Experiências são bem aproveitadas, só muda mesmo a atuação, né? O olhar que a gente tem sobre aquela experiência, né? Que aí, no caso, te afasta um pouco mais de negócios, né? Que de repente é o que você estava fazendo antes, mas te aproxima mais de como fazer ali, de como colocar um produto no ar e ter esse conhecimento, né, de como é o negócio é bastante importante. Eu acho que fica uma dica bem legal aí para quem está numa área com conhecimento de negócio interessante e que com certeza pode aproveitar assim na vida de produto. Muito legal. Uma coisa que eu gosto de abordar nesse assunto de por onde começar a transição é que, além do que a gente estuda, né, de técnicas, de conhecer mesmo o que é o gerenciamento de produto no dia a dia, tem uma questão que acho que facilita muito a vida da Product Manager no dia a dia, que é a relação com pessoas, comunicação. Então, as famosas, né, soft skills são muito importantes para quem quer ingressar nessa área, né? Que muitas vezes a gente não vê tão claramente em algumas literaturas, assim. Então, o que vocês acham, né, de nessa etapa de estudos, assim, que a Product Manager iniciante pode estudar, que é mais relacionada a essa questão de soft skills, né, que é algo que vai ajudar muito essa pessoa no dia a dia? Eu diria que o mais importante nesse ponto é comunicação. Você saber se comunicar com pessoas de áreas diferentes e ter aquela empatia com aquela pessoa, de se colocar no lugar dela, de tentar entender a motivação dela. Porque no dia a dia você vai conversar com stakeholders de várias áreas da empresa, você vai precisar colaborar com várias áreas. Também tem um time de tecnologia que tem uma linguagem diferente, tem uma forma de comunicação diferente. É muito importante saber essas diversas formas de se comunicar, comunicação escrita, comunicação visual, ou numa simples conversa. Isso é muito importante. E também, eu diria que negociação, porque tem muito disso, né? Assim, a priorização, muitas vezes, ela demanda que você negocie, seja com os stakeholders, seja com o time, e assim, não só a habilidade de negociar, mas de juntar argumentos para fazer essa negociação. E também, assim, o que eu acho que é óbvio, que é a liderança, você ser capaz de influenciar as pessoas, né? Não influenciar negativamente, mas de guiar as pessoas. Acho que guiar é uma palavra melhor. Você ser capaz de guiar as pessoas naquele caminho sem ter aquela autoridade, sem ser chefe de ninguém, mas porque você passa confiança para aquelas pessoas de que você sabe o que você está falando, de que aquele é o caminho certo.
Eu concordo muito com a Cíntia. Eu vou tentar trazer minimamente algumas referências que eu acho que podem ajudar com tudo isso. Eu acho que o princípio para você se comunicar bem com todas as pessoas é, de fato, empatia. E eu acho que uma referência universal, assim, sobre empatia, sobre como ter conversas mais profundas ou minimamente conseguir se entender melhor com as pessoas, é todo o material de comunicação violenta. Tem muita coisa aí pela internet, tem um livro, né? E eu acho que é bem legal. Acho que para qualquer área, eu acho que isso é uma boa referência para aprimorar aí a forma como a gente se comunica. Falando em contexto de tecnologia, eu recomendo muito para qualquer pessoa que vai estar inserida todo o material de gestão 3.0. Eu acho que ele traz muitas ferramentas assim práticas de como você conhecer um time, como você fazer acordos, e até eu acho que até a forma como é construído, ele mostra um pouquinho do passo a passo do que você tem que fazer no dia a dia. Eu me senti muito mais confortável em estar num time multidisciplinar, numa squad, depois de algumas dinâmicas assim que eu aprendi. Então eu recomendo bastante. E uma outra coisa que me ajudou muito, e isso pensando em liderança e pensando que você provavelmente vai, pelo menos no começo, vai ser uma líder funcional desse time, né? Você vai estar ali tomando decisões, mas nem sempre essas pessoas respondem para você. Um livro que eu gostei muito foi o The Responsibility Process. Basicamente, ele fala um pouquinho sobre os processos que você tem até você assumir responsabilidade pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e tudo mais. E isso ajuda muito a você lidar com as pessoas e influenciar elas no sentido positivo da palavra. Você conseguir demonstrar fragilidade, você conseguir entender os sentimentos das outras pessoas. Então, acho que essas três referências aí, o que está no universo delas, ajudam muito, assim, com soft skills. Só um complemento, eu acabei não falando antes. Eu não sei se isso se encaixa em soft skills, mas ter uma mentalidade de que, como product manager, você não vai ter um dia igual ao outro e nem sempre o que você está fazendo está dentro daquela descrição estrita do que é o seu trabalho. O product manager ele é uma das pessoas que é mais responsáveis pelo sucesso do produto, por a execução do produto. Então, o que o produto precisar que seja feito, você precisa guiar o time, precisa orientar, precisa decidir, precisa planejar. Então, acho que essa mentalidade é muito importante, de você saber que você vai fazer atividades diferentes em momentos diferentes, tem que saber identificar o que priorizar em cada momento, não só ter aquela lista de tarefas fixa. E eu diria também, talvez não se apegar tanto só aos frameworks, né? Acho que essas dicas que vocês deram de soft skills, né, e de como estudar também essa parte, né, e de como exercitar comunicação, poder de negociação, eu diria até que é talvez mais importante do que as ferramentas, né, porque como a Cíntia bem pontuou, cada dia é um dia diferente e cada empresa também tem uma estrutura diferente de produto. Às vezes você não consegue aplicar, de certa forma, um certo framework, mas o que é certeza é que a habilidade de comunicação, negociação, entre outras, você vai ter que ter, né, em qualquer ambiente. E aí eu lembrei de uma coisa, eu acho que a gente pode explorar mais aqui. O que vocês acham desse dia a dia, né, da Product Manager, né? Isso muito voltado para quem está pensando em migrar, né? Que coisas que vocês realmente não encontraram nos livros, não encontraram nos estudos que vocês fizeram, mas que são coisas que realmente vocês precisam praticar, enfim, fazer no dia a dia. Não pode pensar, gente, tá tudo bem. Eu acho que, apesar de todas as literaturas falarem de priorização, nenhuma delas mostra o quão louco vai ser você ter, tipo, muitas coisas e muitas pessoas querendo essas mesmas coisas às vezes, o grau de urgência é muito alto para todos eles. E, tipo, eu acho que não é nem priorização, é você ter resiliência e conseguir se manter calma
em meio ao caos, assim, porque sempre vai estar, o caos vai estar na sua volta sempre, porque você é um ponto de contato ali, né? Então tem muita gente que quer falar com você, que quer trocar uma ideia, que precisa de alguma coisa. Então eu acho que isso para mim foi o primeiro choque, porque eu não imaginava que seria tão intenso. E eu acho também que uma coisa que eu percebi depois de migrar oficialmente é que às vezes é um trabalho um pouco solitário, assim, às vezes, no sentido de que você precisa de muita gente para a sua vida rodar, mas ao mesmo tempo você faz muitas coisas sozinha, assim, no fluxo. Muitas vezes quando você tá ali no processo de discovery, você tá conversando com muita gente, mas ao mesmo tempo quando você vai juntar todas aquelas peças, você faz aquilo muito sozinha. Então, isso, para mim, eu estava muito acostumada a trabalhar com gestão de pessoas. E isso, para mim, no começo, foi um choque, assim, de estar no meio de um time com tanta gente multidisciplinar e, ao mesmo tempo, meu trabalho ser tão focado em mim mesmo, assim. Uma coisa que eu lembrei enquanto a Júlia falava, que não estava nos livros, são várias decisões que a gente toma no dia a dia, mas uma decisão difícil é saber o que usar quando. A gente já falou aqui que cada dia é diferente, cada empresa é diferente, cada produto é diferente, e tem uma infinidade de técnicas, de metodologias, de frameworks. E não tem um guia para você, se você tem um produto com as características X, Y, Z, o que vai funcionar o método tal. Isso aí é muito mais subjetivo e você vai aprendendo ao longo do tempo mesmo, conversando com as pessoas, conversando com o time, com os stakeholders e com outras pessoas que já passaram por isso. Não existe essa receita de bolo. Essa é uma ótima deixa para a gente comentar aqui no episódio 2 sobre transição de carreira, onde a gente vai falar como conseguir uma oportunidade, né, como começar. A gente pode se aprofundar muito mais nesse tema, começar a falar realmente um pouco mais do dia a dia, né, da Product Manager. E no episódio 3 a gente vai esmiuçar isso ainda mais, falando um pouco dos desafios realmente do dia a dia, né? E que são experiências que realmente só vêm com o fazer, né? Com colocar a mão na massa mesmo e viver, né? A experiência. Então, a gente falou um pouco aqui sobre como se direcionar, né, nessa mudança de carreira, o que levar em consideração para migrar, mais ou menos como estudar, né, e começar a consumir conteúdos de produto e tudo mais, e vocês acabaram falando várias dicas de livro. E aí eu queria aproveitar esse momento para a gente comentar de novo sobre esses livros, condensar essa informação. Que livros foram muito importantes para vocês nessa etapa de estudo, de entender o que é a área de produto, para de fato falar, não, beleza, acho que eu quero migrar de fato, acho que tem a ver comigo. Então, comentem um pouco sobre os livros que foram importantes para vocês nessa etapa da jornada. Para mim foram 3. O primeiro, Inspired, que é o queridinho de todas, e tem motivo para ser, porque realmente ele dá uma boa visão geral do que é produto, do que é gestão de produtos. Depois foi o Cracking the PM Interview. Ele é um pouco mais, eu acho ele um pouco mais prático de ter perguntas, de mostrar qual linha de raciocínio você seguiria para responder uma pergunta. Então, quando ele fala das entrevistas, ele não está te falando para fingir, para ensaiar. Né? Ele está falando assim, olha, se você não souber fazer isso, se você não conseguir ter essa linha de raciocínio, estuda um pouquinho antes. Então, esse livro me ajudou bastante naquela fase de entender o que eu ainda precisava estudar e quais eram os meus pontos fortes. E depois o meu queridinho, que é o Escaping the Build Trap, da Melissa Perry, que ele vai bem mais a fundo e dá vários exemplos práticos também. Foi nesse momento que eu percebi que eu estava no caminho certo e que eu realmente gosto de fazer isso. Eu acho que dos clássicos de produto, eu acho que o Inspired também, para mim, foi um livro que foi muito importante, assim. Eu acho que para quem vai começar a ler o Inspired, eu recomendo não ler ele como um livro normal, mas sim como um livro de consulta mesmo,
com tempo para refletir sobre os capítulos, com anotações e tudo mais, porque até hoje, assim, eu considero ele um livro para você ter no seu dia a dia, assim, tem muita coisa que, voltando ali, ajuda bastante, principalmente agora que eles lançaram a versão em português. Eu acho que é um livro que todo mundo que quer trabalhar com produto precisa ter. Eu acho que não tem muito a ver diretamente com o produto, mas ao mesmo tempo o Lean Startup para mim foi uma virada de chave não só para pensar em produto, mas para pensar em empresas, em organizações de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo deveria ler ele também. Eu acho que ele traz uma visão muito legal do que era, né? Do que era o mercado e do que pode ser, do que é agora e de como as coisas cresceram de forma exponencial. E um outro livro que eu acho que me ajudou muito a pensar em produto, principalmente a olhar mais para o problema e menos para tentar ter solução, foi o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que apesar de não ter uma ligação direta com o produto, para mim tem bastante, porque ele fala muito sobre propósito, e eu acho que, não sei se pela forma como eu decidi fazer transição de carreira, mas para mim foi muito importante ter essa reflexão do que vem antes da solução, né? Do que é o propósito do que eu estou fazendo. Acho que esses 3 foram os principais, assim. Ótimas dicas. Eu também, no começo, li o Inspired. Não li de uma vez só, foi um livro bem consultivo mesmo, do jeito que a Júlia comentou. E eu amo Escaping the Build Trap. Eu acho que é uma abordagem de produto que eu estava, não sei, de alguma forma esperando mesmo do mercado. Acho que com a evolução, né? Gosto muito da forma como a Melissa aborda esse tema e a atuação de produto dentro da empresa, né? Eu adoro esse livro também. Ótimas dicas, gente. E para a gente ir se encaminhando para um final, gostaria de propor aqui uma coisa que é um checklist da transição de carreira. Talvez aqui a gente pontuar quais seriam alguns passos dessa etapa de decisão mesmo para migrar para produto, para ajudar, de fato, quem está ainda um pouco na dúvida, né? Enfim, para esclarecer um pouco as ideias aí de quem ainda está pensando se migra mesmo para produto ou não. Então, aí eu não sei, acho que aí vocês podem falar, não precisam ser muitos itens, assim, mas talvez o que, na opinião de vocês, foi mais importante, enfim, como marcos mesmo dessa etapa. Acho que pode ser assim, livre. Agora está com vocês. Eu acho que o primeiro passo é entender o que é um produto, o que é ser uma gerente de produto, uma designer de produto, uma desenvolvedora de produto, porque mesmo nessas funções que são mais técnicas, que parecem não ter tanta diferença, tem. Entender quais são as diferenças entre o produto de um projeto tradicional de software, que também, a princípio, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, o primeiro passo é esse, assim, saber onde você vai entrar e não entrar, não se direcionar para a área só porque é uma área que está começando a ficar na moda. Eu acho que esse é o primeiro passo mesmo. Eu acho que o próximo ponto, depois de olhar e ver que é isso mesmo, é tentar entender do que você já fez, o que se encaixa nesse contexto, assim, quais foram as experiências que você já teve que tem alguma relação minimamente com esse universo de produto, para você não partir do zero. E eu acho que também para quem está fazendo uma transição, eu acho que talvez seja a mesma coisa, é legal fazer isso que a Cíntia falou. Aprender a rotina de produto é muito mais simples do que você aprender um contexto inteiro de negócio. Então, você entender qual é a sua expertise ali, qual que é o tipo de negócio que você conhece e tentar entrar em produto naquela área, porque daí você já tem meio caminho andado e você vai aprender a rotina de produto dentro daquele contexto. Boa, concordo com tudo que a Júlia falou. E esse não é uma etapa, mas também um olhar, uma mentalidade diferente, é você começar a ter um olhar de produto nos produtos que você está usando. Porque para quem vem da tecnologia isso é mais fácil, a gente já é muito crítico, né? Acho que a Thalita vai concordar
comigo, que é quem vem da qualidade acaba sendo mais crítico ainda, porque a gente tem que ser, então já tem esse olhar, mas para quem está vindo de outras áreas, isso é importante, você está usando uma rede social qualquer, um aplicativo qualquer, entender que aquilo ali é um produto e começar a identificar naqueles produtos que você usa o que você está estudando sobre o produto. Legal. E eu acho que um próximo passo, assim, depois desses, seria tentar ter minimamente alguma experiência. Assim, você citou de uma experiência de um projeto voluntário, mas eu acho que a pessoa, se ela não tivesse a oportunidade de um projeto voluntário, tem várias plataformas aí, me fugiu agora a memória o nome delas, depois eu posso passar para você botar na descrição, mas tem várias plataformas aí que pedem voluntários, mas se na última opção, eu acho que tem muitos cases públicos que as pessoas podem exercitar, podem tentar construir, ou até mesmo, se depois que elas já têm um olhar de produto para algo que elas usem, elas podem fazer um raciocínio ali do que poderia ser uma melhoria, de qual que é um ponto que pode evoluir naquele produto, e ter alguém para avaliar isso, para minimamente a pessoa conseguir exercitar e ir treinando esse raciocínio e treinando essa lógica de produto. Uma outra coisa que eu acrescentaria também é procurar conversar, conviver com pessoas que já estão nessa área também. Isso foi um erro que eu diria que eu cometi lá atrás, de tentar estudar tudo sozinha no início, só depois que eu comecei a ter mais contato com pessoas, mas essa troca de experiências é muito rica. Eu concordo, ter uma mentoria foi uma virada de chave para mim, ter uma mentora, ter alguém me acompanhando. E eu acho que depois eu acho que nessa fase, já está numa fase onde você consegue olhar para o mercado, olhar para vagas. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante quando você está em transição é dar uma boa pesquisada no que as vagas estão pedindo, quais são as especialidades ali, as coisas mais técnicas que estão sendo pedidas, para te ajudar a filtrar tanto no seu posicionamento de currículo, tanto no que você precisa estudar, né? Tanto para você avaliar o que falta. Eu acho que uma das coisas hoje, do outro lado, avaliando o currículo de PMs que estão tentando entrar no mercado, é que às vezes as pessoas não se preocupam em personalizar o que elas estão dizendo delas mesmas para a vaga que está aberta. Então, fazer isso já numa transição ajuda muito as pessoas a enxergarem aquilo que, de fato, é o diferencial ali, é o que pode te ajudar nessa transição. Cíntia e Júlia, acho que vocês deram ótimas dicas e um ótimo direcionamento para as mulheres que talvez estejam um pouco na dúvida ou até um pouco perdidas, né, nessa fase de transição, de realmente decidir ir para uma área nova. Quero agradecer demais vocês por compartilharem suas experiências com a gente, com a comunidade. E se vocês quiserem deixar um recado final, agora a palavra é com vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, essa conversa foi muito boa, foi muito produtiva. Para quem ainda está nesse início de transição, quero dizer para vocês, não desistam, às vezes parece difícil, às vezes parece que você nunca vai conseguir passar desse momento, mas em algum momento você vai conseguir fazer essa transição, vai conseguir sair desse processo de só estudar e só fazer entrevistas. Então, sempre insista e sempre tente, o que a gente já falou aqui também, acredite que as suas experiências são válidas. Não importa se você é uma pessoa que tem 2, 3 anos de experiência, que ainda está começando, se é uma pessoa que tem 15 anos de experiência, como era meu caso, você vai aproveitar, você está ganhando maturidade, nada vai ser jogado fora, você vai poder aproveitar isso muito depois. Também queria agradecer a oportunidade, muito bom falar com vocês. E eu concordo 100% com a Cíntia, e para acrescentar aqui alguma coisa, eu queria dizer que eu sei que no começo parece muito solitário e muito doido tentar fazer uma migração de carreira, principalmente se você está vindo de outra área. Então, não se sinta sozinha, procure grupos como Mulheres de Produto ou qualquer outro que você conheça. Tem muita gente passando pela mesma coisa, você nunca vai estar sozinha nesse momento, então é bom lembrar que tem um monte de gente aí para apoiar, para ajudar, enfim, para chorar junto quando for necessário. E eu acho que o importante é não desistir. Uma hora dá tudo certo. Muito bom, gente. De novo, obrigada pela presença de vocês aqui. Também adorei o papo. E para quem está ouvindo a gente, não deixa de acompanhar os próximos episódios dessa série sobre transição de carreira, tá?
No próximo episódio, a gente vai se aprofundar mais em como conseguir uma oportunidade na área de produto, mesmo não tendo experiência prévia com gerenciamento de produtos. Então, acompanhe a gente, fica ligado nos próximos episódios. Obrigada a todos que estão ouvindo e até mais.